Olá, meus amados! Como vocês estão? Vamos dar início à nossa aula de hoje. Hoje, quarta-feira, temos português e temos matemática, certo? Vamos, pegar o livro de português, abram na página 71. Hoje, em português, nós vamos estudar a acentuação de oxítonas e monossilábios tônicos. Anita gostou muito de aprender sobre o poema e resolveu publicar em uma de suas redes sociais um pequeno poema que escreveu. Veja-o abaixo. Visualize com bastante atenção este pequeno poema, certo? Quando Emília viu a publicação, percebeu que algumas palavras do texto estavam escritas de forma incorreta. Gente, os monossilábios tônicos, por sua vez, são pronunciados de formas expressa, ou seja, com muita intensidade, certo? Vou dar exemplos de algumas palavrinhas. Nó, má e dé. São acentuados monossilábios terminados em a, ais, da, lã e gás. O, óis, xó, só e pós. És, fé, sé e três. Certo? Vamos à página 72. 4 palavras do poema de Anita precisam ser corrigidas. Identifique-as e pinte-as. 2. Leia o comentário que Emília deixou no perfil de Anita e preencha adequadamente o espaço presente nele. 3. Ao ver a imagem de Emília, Anita foi rever seu texto para postá-lo novamente sem erros. Escreva abaixo como ela deveria ter escrito os seus versinhos, certo? Vocês vão escrever eles aí nestas linhas. Durante a correção de seu texto, veio à mente de Anita uma dúvida. Por que essas palavras têm acento? No dia seguinte, ela logo foi perguntar à professora. Professora, por que vó, chá, mês, fubá tem acento? A professora respondeu: já que vocês aprenderam a fazer rimas, vou propor um desafio para que descubram a resposta. As palavras nem sempre precisam ter a última sílaba idêntica para rimar. Fubá pode rimar com sabiá. Por exemplo, a professora Fernanda, então, apresentou as palavras a seguir e pediu aos alunos que acentuassem adequadamente. Ela explicou que todas rimam com fubá, ou seja, possui a mesma sílaba tônica, que esse vocábulo acentue-as você também. Babá, aonde vocês vão colocar o acento? Lembrando que a palavra é que ela vem com acento, o acento agudo e o acento circunflexo. O acento circunflexo é aquele chapéuzinho, né? E o acento agudo, o tracinho. O acento agudo, a pronúncia da palavra, a gente tem o som aberto. Já o acento circunflexo, o som é um som fechado. Vatapá, gambá, xará, né?
Vamos à página 73. Após a atividade, a professora Fernanda pediu que a turma repassasse na semelhança entre as palavras apresentadas na atividade 4, complete os espaços a seguir corretamente e veja o que as crianças descobriram. As palavras que possuem a tônica na última sílaba, ou seja, são oxítonas e terminam em A, seguidas ou não de S, são acentuadas. As palavras podem ser classificadas de acordo com a posição da sílaba tônica. Sílaba tônica, gente, é a sílaba mais forte da palavra. Quando a tônica é a última sílaba, a palavra é oxítona. Quando a tônica é a penúltima sílaba, a palavra é paroxítona. E quando é a antepenúltima, a palavra é proparoxítona. 6. Anita não recordava muito bem a classificação das sílabas de acordo com a sílaba tônica. Ajude-a sublinhando a sílaba mais forte das palavras do quadro e depois copiando cada vocábulo na coluna correta. Aí vocês vão encontrar as palavras e vão sublinhar só a sílaba tônica, certo? E logo abaixo vocês vão classificar quem é proparoxítona, quem é paroxítona e quem é oxítona. Na 8ª questão, depois de fazer as atividades, Anita percebeu como deveria ser acentuada as palavras oxítona. Complete os espaços a seguir para que você também saiba. As palavras oxítona terminadas em são acentuadas. Eu falei logo no início as letrinhas que são acentuadas. Página 74. Anita ainda estava intrigada com as demais palavras da sua pergunta inicial. Por que vó, chá e mês têm acento? Ela sabia que elas têm apenas uma sílaba e, portanto, não pode ser oxítona. Veja o que a professora lhe disse. Anita, as palavras vó, chá e mês são monossilábios tônicos, mas seguem a mesma regra de acentuação das oxítonas. Nossa! Eu sei que as palavras que têm uma sílaba só são monossilábios, mas existem monossilábios tônicos e não tônicos. Como é que vamos saber diferenciar um do outro? A 9ª questão, para esclarecer a questão, a professora Fernanda pediu que a turma acentuasse as frases a seguir de maneira que passassem a fazer sentido. Letra A, não sei o dar. Aonde é esse acento? Desta palavrinha aí, laço de presente. Vocês vão acentuar essas palavras que se encontram aí nessas frases, certo? As palavras que vocês acentuaram na atividade anterior são monossilábios tônicos, pois são pronunciadas com mais força. Por esse motivo também são acentuados. A 10ª questão. Anita resolveu escrever em um papel todas as palavras monossílabas terminadas em A, E e O, seguidas ou não de S, que ela conhecia para ver se eram acentuadas.
quais podem ter sido os vocábulos que a Anitta escreveu no papel. Assinale-os. Você vai assinalar com um X, certo? Aqui é para a nossa aula de português. Aguardo vocês na nossa aula de matemática.